Sabe aquele momento do ano em que as crianças se vestem de monstros, os adultos se acham criativos usando lençol na cabeça e todo mundo finge que pedir doce na rua é algo fofinho? Pois é, o tal do Halloween. A data que o comércio ama, as escolas imitam dos filmes americanos e metade da internet diz ser uma festa satânica. Mas, e se eu te contar que, no fundo, todo mundo está meio certo e meio errado ao mesmo tempo? Porque sim, o Halloween nasceu de uma tradição bizarra, cheia de rituais com fogo, mortos voltando para visitar os vivos e gente usando pele de animal para espantar espírito. E não é exagero. O mais engraçado é que essa história de festa das trevas começou há mais de 2000 anos, muito antes de existir internet, cristianismo ou o TikTok. Mas relaxa, vamos por partes. E se você acha que o Halloween é só sobre abóbora e fantasia, segura a pipoca porque a coisa vai piorar. Tudo começou lá atrás, com um povo chamado celtas, os verdadeiros originais do rolê. Eles viviam na Irlanda, Escócia e Inglaterra, e tinham um festival chamado Samhain. Pronuncia-se algo tipo Samhain, porque ninguém nunca sabe como se fala direito. Esse festival acontecia no fim de outubro, marcando o fim da colheita e o começo do inverno. Ou, na tradução histórica, o momento em que tudo morria e o frio vinha para ferrar a vida de geral. E os celtas acreditavam que, justamente nessa virada de estação, o véu entre o mundo dos vivos e o dos mortos ficava mais fino. Basicamente, era o Wi-Fi dos espíritos ficando full sinal. Eles achavam que durante o Samhain, as almas dos mortos voltavam para visitar seus parentes, tipo aquele tio que você não chama para o Natal, mas que aparece mesmo assim. E, claro, tinha o outro lado da moeda. Nem todos os espíritos vinham de boas intenções. Tinha alma vingativa, espírito irritado, fantasma com boleto atrasado, enfim, o caos. Para se proteger, as pessoas usavam máscaras bizarras e fantasias assustadoras para confundir os mortos. Se eu parecer um demônio, talvez o demônio me deixe em paz. Sim, o mesmo raciocínio que te faz fingir que está dormindo quando o cobrador liga. Além disso, eles faziam grandes fogueiras, sacrificavam animais e deixavam comida do lado de fora das casas, para agradar as almas errantes. E é daqui que vem o embrião do famoso trick or treat, o gostosuras ou travessuras. A diferença é que naquela época, a travessura não era um moleque jogando papel higiênico na sua casa. Era um espírito amaldiçoando a sua plantação. Um pequeno detalhe, né? Agora corta para alguns séculos depois. O cristianismo estava se espalhando pela Europa e os padres olharam para essa tradição pagã e pensaram: não dá para acabar com isso. Vamos fingir que é nosso. E foi o que eles fizeram. No século VIII, o Papa Gregório III decidiu mudar o Dia de Todos os Santos para o dia 1º de novembro, convenientemente logo depois do Samhain. A ideia era clara: substituir o Festival Pagão dos Mortos por uma celebração cristã dos santos. A noite anterior, a tal véspera, passou a ser chamada de All Hallows Eve, a véspera de Todos os Santos. Com o tempo, o nome foi encurtado, o marketing trabalhou e virou Halloween. Mas adivinha? As pessoas continuaram fazendo as mesmas coisas. Só mudaram o nome, tipo quando a gente chama pular o muro de atalho alternativo. As fogueiras continuaram, as máscaras também, e a crença de que os mortos voltavam? Essa ninguém tirava. E é nesse ponto que a história fica ainda mais curiosa e um pouco idiota. Surge então a lenda de Jack O'Lantern. Dizem que Jack era um irlandês preguiçoso e beberrão. Sim, já começou bem. Que conseguiu enganar o próprio diabo 2 vezes. Mas quando morreu, o céu não quis ele e o inferno também não. O resultado? Jack ficou vagando na escuridão eterna com uma brasa dentro de um nabo oco para iluminar o caminho. Daí vem a ideia da abóbora com vela dentro. Sim, o símbolo mais fofo do Halloween nasceu de uma história de um bêbado amaldiçoado. É como se o coelhinho da Páscoa fosse, na verdade, um traficante de chocolate. Quando os irlandeses migraram para os Estados Unidos,
Descobriram que o nabo era chato de esculpir e decidiram usar abóboras, que eram maiores e mais fáceis. E pronto, a abóbora iluminada virou moda. Agora vamos para o século XIX. Os americanos pegam esse conceito, misturam com festas de colheita, histórias de fantasmas e capitalismo. Sim, o capitalismo entra na jogada e pensa: vamos transformar o medo em lucro. E assim, o Halloween vira uma festa comercial gigante, com doces, fantasias e decorações. Hoje, movimenta bilhões de dólares por ano. Um feriado que começou com medo da morte, agora é patrocinado pela Disney. Se isso não é ironia, eu não sei o que é. Mas calma, o drama religioso ainda não acabou. Muitos grupos cristãos olham para o Halloween e dizem: isso é coisa do demônio. E honestamente, dá para entender de onde vem essa ideia. Quer dizer, uma festa com mortos, espíritos, demônios e crianças vestidas de zumbi? Parece roteiro de filme de possessão, mas a verdade histórica é um pouco mais sem graça. O Halloween não tem nada a ver com Satanás. Até porque, spoiler, os celtas nem sabiam quem era Satanás. Essa figura veio muito depois, com o cristianismo. Na cabeça deles era tudo sobre equilíbrio entre vida e morte, luz e escuridão. Nada de pacto, nada de capiroto de terno. Só que, ao longo dos séculos, a igreja começou a associar qualquer ritual pagão à ideia de coisa do demônio. Então pronto. O Halloween ganhou o selo proibido para menores de fé. Em vários países, até hoje, há escolas e igrejas que proíbem a comemoração, alegando que abre portais espirituais. E bom, se for verdade, tem muito portal sendo aberto em festas com DJ e abóbora de LED, né? Mas existe um lado mais sombrio nessa história. Enquanto o mundo celebrava com fantasias e doces, ainda havia pequenos grupos que mantinham tradições antigas. Na Irlanda e Escócia rural, algumas pessoas continuaram acendendo fogueiras e deixando oferendas para os mortos. E por mais estranho que pareça, até hoje, em certos vilarejos, ainda tem quem diga que na noite de 31 de outubro, as almas realmente voltam. Se é verdade ou superstição? Difícil saber. Mas que dá um arrepio só de imaginar, dá. E aqui chegamos ao clímax da história. A grande ironia do Halloween. Uma festa que nasceu para lidar com o medo da morte acabou virando um espetáculo de diversão sobre o medo. Os antigos celtas tentavam espantar fantasmas. Hoje, a gente paga para ver filme de terror e ainda compra balde de pipoca do Exorcista. O medo virou entretenimento, o mistério virou decoração e o símbolo da morte virou fantasia de casal no Instagram. Mas calma, o melhor ainda vem. Sabe aquela ideia de que o Halloween é a noite em que o mundo dos mortos se abre? Pois é, alguns historiadores acreditam que essa crença nunca desapareceu. Ela só foi disfarçada. As festas modernas seriam uma forma inconsciente de continuar celebrando a presença dos mortos, mas de um jeito socialmente aceitável. Tipo, não estou invocando espírito, só estou vestido de esqueleto e bebendo um refrigerante cor de sangue. Então, no fim das contas, o Halloween virou uma mistura de tudo: medo, comércio, cultura e nostalgia. É um grande Frankenstein cultural, costurado com pedaços de lendas, crenças e capitalismo. E, de certa forma, é exatamente isso que o torna tão fascinante. Agora, e aquela ideia de festa satânica? Bom, se a gente olhar o histórico, o Halloween nunca foi sobre adorar o mal, mas sobre rir do medo dele. Os celtas queriam se proteger das trevas, não cultuá-las. Mas ao longo do tempo, o marketing, os filmes e as religiões ajudaram a pintar uma imagem mais demoníaca. Porque, convenhamos, festa do espírito da colheita não vende tanto quanto Noite das Bruxas. E é aí que vem o grande segredo. O Halloween só sobreviveu porque se adaptou. Ele deixou de ser ritual e virou espetáculo. Deixou de ser tabu e virou diversão. Mas, no fundo, o que ele representa ainda é o mesmo:
A nossa eterna tentativa de entender o que existe depois da morte e rir disso para não enlouquecer. Agora, pensa comigo. Será que essa tradição inocente realmente perdeu suas origens? Ou será que, quando você acende aquela vela dentro da abóbora, ainda tem alguém do outro lado olhando de volta? Talvez seja melhor deixar o doce na porta. Vai que funciona. E no final das contas, o Halloween é a prova de que a humanidade tem um talento incrível para pegar algo assustador e transformar em festa. A gente tem medo do escuro, então bota fantasia, dança e faz selfie. Tem medo da morte, então inventa o Dia das Bruxas e vende fantasia de zumbi na Shopee. E é por isso que, no fundo, o Halloween não é uma festa satânica. É só um espelho, mostrando o quanto a gente gosta de brincar com o que teme. E convenhamos, se o diabo realmente quiser aparecer, ele vai cobrar ingresso. Então, da próxima vez que alguém disser que o Halloween é festa do demônio, responde com calma. Não, é só o capitalismo fantasiado de abóbora. E agora, me conta aí nos comentários. Você acha que o Halloween ainda tem algo sombrio por trás? Ou é só mais uma desculpa para comer doce e usar fantasia ridícula? Deixa a sua opinião, se inscreve no canal e, se gostou dessa história, compartilha com aquele amigo que jura que toda a abóbora é possuída. Valeu por assistir. E cuidado, porque pode ser que alguém esteja te observando nesse exato momento. Brincadeira. Ou não.